Fala, jovem, beleza? Boa tarde, bom dia, boa noite. Claro, se você está vendo aqui, neste momento, a estreia do Arredonda, episódio número 7. Hoje eu estou com um queridíssimo amigo aqui, um cara muito especial. E também estou muito bem acompanhado do meu querido Footstarters, André Varela. Fala, Dedé, beleza? Salve, salve, rapaziada. Um prazer estar aqui, Marcelão. A gente já nos bastidores conversando aqui bastante sobre FIFA, então você que gosta de um fifinha, vai ter fifinha aqui na nossa resenha. Ah, vai ter FIFA e muito mais, porque, cara, que honra, que alegria. A gente fazia tempo que a gente queria ter você aqui. Você já nos ajudou aí em outros programas nossos, em outros momentos, e você é um cara que trabalha pra caramba, então você nunca tem agenda, então você está aqui com a gente, é um luxo. Marcelo Duó, bem-vindo ao Footstats, ao Arredonda, é um prazer demais estar com você aqui, amigo. O prazer é meu, querido Gulfo, amigo, Dedé, para você que está vendo a gente aí, uma honra minha, sempre correndo para lá para cá, há muito tempo que a gente não conversava, né? O Gulfo é daqueles amigos que a gente encontra uma vez na vida e vira amigo. O Gulfo é dessas. A gente fez 2 transmissões na vida juntos, Três, né? 3? 3, é. Pois é, e somos camaradas. Sim. Prazer é meu estar aqui. Pô, legal. Bom demais você estar aqui, cara. Assim, o Marcelo tem uma história que as pessoas devem conhecer mais recentemente, né? De estar na Band News, na Rede TV, mas você tem aí uma história longa de jornalismo, ter passado por várias coisas. Você vai me corrigindo se eu estiver errado, tá? O primeiro lugar onde você teve mais contato assim, com o futebol foi na 105 FM, né? Eu tive um pouquinho antes, eu comecei a narrar em 2000, vai fazer domingo, dia 24, 18 anos que eu narro futebol. Já é uma vida. Já é uma vida, já atingiu a maioridade, o sim. sonho, né? Mas eu comecei numa rádio de Santo André, pequenininha, a Rádio ABC, fazendo jogos do Ramalhão, ali na Série B. Legal. Depois eu fui para uma rádio de Pirassununga, ainda em 2004, fiz todo o segundo turno daquele Brasileirão e o Paulista de 2005. Aí eu fui para 105. Aí de lá para cá, você fez tudo ali, terra, né? Libertadores, né? Libertadores, tudo. Aí fizemos a Copa de 14 lá. Aí nesse meio tempo veio Terra, veio o Sports Plus, veio o Band Esportes em 2010, veio a Rede TV, onde eu estou até hoje, CBN. N Sports, CBN, que era a Rádio Globo primeiro, depois juntou. Eu fui o último narrador contratado pela Rádio Globo aqui em São Paulo, o último, que a Rádio Globo fechou, né? Sim. Depois juntou com a CBN e em 2020 eu fui para a Band News FM, né? E freelando fiz várias coisas, fizemos juntos da Zone, NBB. E a N Sports, que eu também vi nascer em 2017, né, como plataforma ali que narrava basquete feminino, a empresa foi crescendo, eu fui ficando, estamos lá. Sim. Eu já quero começar pelo que é mais recente, Dedé, porque, para quem não sabe, ainda a Band News vai transmitir a Copa do Mundo, direto do Catar. O Marcelão vai estar lá nos representando, vai ser a voz do Hexa, vocês já anotem aí, o cara que vai narrar a grande final, Brasil e quem seria a final? Brasil e Argentina? Pô, seria lindo, hein? Marcelo, conta pra gente como é que foi essa história, né? De repente, Band News vai transmitir a Copa, vocês vão para lá, como é que vai ser a logística? Enfim, conta para todo mundo aí como é que vai ser a transmissão, o trabalho de vocês. Cara, a gente, como tudo na minha vida, acontece meio de repente, né? A gente sabia que ia fazer a Copa de alguma maneira, porque o Grupo Bandeirantes, desde a Copa de 50, faz todas as Copas no rádio, né? Mas nos últimos mundiais eles vinham fazendo em cadeia, a famosa cadeia verde e amarela, que vem dos tempos das priscas eras do rádio e tal. Para todo mundo, todos os narradores do grupo, Rádio Bandeirantes e Band News, fazendo jogos esporádicos para a cadeia. Dessa vez eles resolveram fazer diferente, né? Eu sinto na Band News FM um investimento maior em futebol, né? A partir da minha chegada, não sei se tem exatamente a ver uma coisa com a outra, mas a partir de 2020... algumas coisas lá fizeram com que o futebol crescesse dentro da rádio, que é muito bom. As jornadas de vocês cresceram também, né? Cresceram em número e em tamanho, sim. né? Quando é possível, né? A gente tem um pós-jogo um pouco maior e tal. Mas chegaram, né? Denilson chegar, Marília Ruiz chegar, enfim, é um investimento que a rádio está fazendo para encorpar o time. E dessa vez eles decidiram comprar os direitos separadamente. Então a Rádio Bandeirantes vai fazer a Copa do Mundo dela e nós, na Band News FM, vamos fazer a nossa. Com exceção dos Jogos do Brasil, que aí o Ulisses Costa, que é o principal narrador do grupo hoje, né, vai fazer para todo mundo na cadeia verde e amarela para os Jogos da Seleção Brasileira. Então, eu acho até uma lógica bacana, porque são públicos diferentes. A Band News é uma rádio hard news, né, de um público mais jovem, eu acho. Sim. A Bandeirantes tem toda uma tradição, né, de uma galera que está acostumada com o rádio mais tradicional, então faz muito sentido mesmo ter 2 produtos ali. E aí eles decidiram cada rádio vão mandar suas equipes para lá.
devo ir eu, Bruno Camarão, né, Fábio França, mais um repórter, enfim, a gente vai numa equipe de mais ou menos uns 5, e a Rádio Bandeirantes também, com seus operadores, e vamos narrar uma Copa do Mundo do estádio pela primeira vez na vida, meu caro Gufo. Que da hora, hein, cara? Vai ser legal. Poxa, Não cabia eu na mala, não. vamos lá só de Aspone, Vai né, que, Dedé? né? Não, precisa de alguma coisa sei. para carregar cabo, sei lá. Estou né? muito curioso para saber como é que vai ser a logística, Sim. porque em 2010 eu estive na África do Sul, mas eu fiquei ali com a seleção brasileira como repórter pelo Portal Terra, né? Então eu só assisti a um jogo daquela Copa, foi Espanha e Paraguai. E porque tudo era longe, a África do Sul é um país grande e tal. No Catar ali você tem um jogo em Jundiaí, outro em Campinas, outro em Santos e tal, é tudo pertinho. E a rádio vai passar todos os jogos? Eu acho que não, porque é um horário assim meio cruel para o rádio e bom para o rádio ao mesmo tempo, né? Porque é o horário nobre, os jogos de manhã e tal, e que é o horário do nosso jornal nobre que a gente fala lá, que é o jornal da Band News FM, com a Sheila, o Megali e a Carla Bigato. Então eu não sei se vamos passar todos os jogos. Eu acho que é dizer muito, mas os principais certamente nós faremos. Claro. Vai ter dias que vão ter 3 transmissões certamente. Tem dias com 4 jogos, né? Sim. Então a gente vai tirar aquele jogo mais periférico, de repente, que não tem muito a ver com as comunidades brasileiras, que eu acho que o rádio faz muito isso. Aqui em São Paulo tem colônia de tudo quanto é país. É verdade. Então a gente olha um pouco para isso, para decidir os jogos. Mas Espanha, Alemanha, Argentina, França, esses caras... Itália não. Itália não. A Itália não tá rolou, fora. não rolou. Pô, segunda Copa consecutiva, né, Que cara? absurdo, né? É um Pô, absurdo. é um absurdo. Não, mesmo depois de ganhar Euro, né? O Jorginho até chegou a reclamar, né? Ele participou de um podcast esses dias, ele reclamou disso, do critério, né? Falou, pô, como uma seleção que ganha a Eurocopa não vai para uma Copa do Mundo, né? Eu tava até discutindo sobre isso no grupo de WhatsApp dos amigos, que não tem muito a ver, né? Os caras ganharam a Eurocopa, a Copa é dali 2 anos, já muda a geração. Aí ele tava reclamando desse critério mesmo, mas é triste ver a Itália fora da Copa, né? Quem pede sempre vai reclamar, né? Exato. Quando eles foram, ninguém lembrava disso. Ninguém lembrava. Né? Quando ganharam a Eurocopa também ficou tudo de boa, né? Mas, Marcelo, esse trabalho do Tite é impressionante, né? Assim, ele conseguiu dar um plot twist na seleção, no modelo de jogo, na formação tática, na escalação. Ou seja, é uma seleção diferente de 2018 com os mesmos caras, ou pela mesma base, mesma coluna vertebral ali, né? Então, pô, não tem como a gente dizer que o Brasil não é um dos favoritos. O Brasil vai chegar para a Copa favorito. Eu queria que você contasse para a gente o que você espera do Brasil e se você acha que tem algumas outras seleções que estão no mesmo nível ou acima. E depois eu vou botar você contra a parede, numa fogueira. Poxa, eu assim acompanhando, né, agora esse ciclo foi um ciclo em que eu narrei mais jogos do Brasil, eu acompanhei mais de perto, né, algumas eliminatórias e tal. É engraçado ver um ponto de virada da seleção brasileira naquele jogo com o Uruguai, aqui, né, com o Rafinha, com o Antony e tal. Sim. Que parece que deu uma iluminação no Tite, que ele resolveu botar os moleques e tudo deu certo. E não foi assim. Né? O Tite ele foi construindo essa virada, principalmente de 20 para 21 ali. Porque o time da Copa América, que perdeu para a Argentina no Maracanã, não era esse time. Né? Nem os nomes e nem o jeito de jogar. Porque era um time um pouco mais, vamos dizer assim, mais pesado, né? menos rápido. Mais envelhecido mais também. Envelhecido, mais lento. Né? Era um FIFA com aquela barra de velocidade reduzida, né, nas configurações ali, um jogo mais lento. Com esses meninos e com esse jeito, né, a saída de bola, ele adiantar um pouco o Fred e tal, trazer o Paquetá e mudar o jeito do Neymar jogar, ele foi construindo esse time que é um time, poxa, que dá gosto de ver, que é um time vistoso mesmo. Mais carismático. Carismático também, que é a cara do futebol brasileiro, que é agredir. Né? Eu acho que tem uma coisa no futebol, Gufo, que o Mourinho sempre falava sobre isso. Tem uma série na Netflix muito legal, chama Playbook. É muito legal. Muito legal, assistam. É muito legal. E que ele fala como ele reconstruiu o Porto, né, para ser um campeão europeu. E a primeira coisa que ele pensou foi colocar jogadores identificados com o povo da cidade invicta. Né? Porto é uma cidade de gente lutadora, que defendeu Portugal das invasões e tudo mais. Então, quando ele trouxe esses caras que nem sempre eram tão bons de bola, mas eram identificados com a torcida, aquilo gerou uma comoção. Sim. E o Tite começou a dar uma cara que fez com que a gente parasse de criticar. Né? Então, eu acho que o Brasil é favorito a brigar. Sim. Né? Tem ali França, que agora está num momento um pouco irregular, mas é uma seleção muito boa. A gente sempre tem que respeitar a Alemanha, campeão, né? É o atual campeão. Embora nas últimas Copas do Mundo os campeões não tenham tido muita sorte. Né?
Mas essa geração era muito jovem quando ganhou em 2018 e agora vem um pouco mais experiente. Exato. Vem o Benzema, que para mim estava de aniversário, mas tem gente que acha que ele é... que vai vir mesmo. Vamos ver se essa temporada ele vai corresponder. Né? Vai corresponder. A gente tem ali a Alemanha, a gente tem que respeitar sempre, a Argentina a gente tem que respeitar sempre. Eu acho que é por aí. Uhum. O campeão talvez saia daí. A Bélgica é uma grande equipe, mas eu acho que ainda tem alguns momentos que a camisa pesa. Mais entendeu? velha também do que a temporada passada. Velha. O pessoal já não tá no auge. Uma zebra é difícil, né? Zebra, Copa do Mundo, assim. Sempre tem uma seleção que dá trabalho, né? As pessoas não lembram de 2014, mas a Alemanha sofreu contra a Argélia na prorrogação. Nossa, eu estava naquele Foi o último jogo que eu fiz. Foi o último jogo foi aí que o Neuer revolucionou Apareceu. a posição, né? O goleiro líbero, ele salvou umas 3 jogadas da Argélia que ele saiu para dar o combate no atacante. Tinha um centroavante lá que correu uma barbaridade. Foi um baita jogo. Foi um baita jogo. Jogou demais. Então, assim, o pessoal lembra do 7-1, mas sempre tem uma seleção encardida. Em 2002, que a Alemanha era a pior seleção alemã da história e chegou na final, com a ajuda do árbitro naquele jogo contra os Estados Unidos. Aliás, aquela Copa foi uma coisa... Aquela foi uma, né, até o Brasil também se favoreceu várias vezes. Mas Coreia do Sul, uma vergonha. os Estados Unidos deu um baile na Alemanha, não me lembro se foi nas oitavas ou nas quartas, e verdade. o Donovan comeu a bola, jogou pra caramba, e anularam um gol legal dos Estados Unidos e a Alemanha passou. Mas é assim, né? Copa do Mundo torneio de tiro curto, mata-mata, coisas acontecem, mas eu acho que não vai fugir muito desse grupo. Sempre são eles, né? Sim. Marcelo, sem pensar, qual é o seu 11 titular para a estreia do Brasil? Na lata. Vamos lá. O seu, tá? O meu, né? O meu, que eu acho que deveria ser o ideal, né? Alisson, Danilo, Marquinhos, Militão e Alexandro, Casimiro, Fred. O Fred ganhou esse lugar, né? Não tem outro que faça essa saída de jogo, né? Eu gosto muito do Fabinho, mas é outro cara, é outro jogador. Né? Não dá. O Fred tem a saída e a construção. A defesa e a construção. Exato. Então, e ele dá um ritmo mais rápido para o time, parece, né? Paquetá, Rafinha, Neymar e Richarlison. Vini Júnior no banco. E o Neymar de falso 9? O Richarlison o Neymar de 10. Certo. Eu gosto de centroavante, sabe? Sim. O Vini, é um monstro de jogador e tal, mas eu acho que ainda ele precisa mostrar um pouquinho mais na seleção ainda. Né? Eu já vou emendar outra pergunta. Você falou o Richarlison titular. Você acha que essa transferência dele para o Tottenham, ele vai comer um banco do Kane ali, se ele não mudar de posição? Você acha que pode ser ruim pensando em Copa do Mundo? Pode ser ruim, porque quem vai tirar o Kane, né? É difícil. O capitão da seleção da Inglaterra. E os dois juntos não acho que não dá. Exato. Não dá para jogar. Isso pode ser ruim. E ao mesmo tempo você tem o Vinícius Júnior que está voando e de repente pode fazer um falso 9 com o Neymar. Mas eu acho que contra algumas seleções o Brasil vai precisar de um centroavante, cara. Vai. Porque como é que você vai brigar com um time de grande além? Acho que a primeira fase não vai passar por isso. Sim. Bom, talvez com a Suíça. Que é um time chato. Cara, a Suíça sempre é ruim de jogar, chato. né? Sim, sempre. Eu sempre começa que termina o jogo é 0-0, você já sabe que vai ser 0-0, né? Porque a Sérvia joga um pouco, né? A sim. Sérvia joga. A Suíça é um time muito chato. Então, de repente, vai precisar de um centroavante. Agora, e a gente não tem o 9, né? A gente não tem o 9. Incrível, assim, como 9. pode? Impressionante. Careca. O Romário não era um 9. Não, você quer vir de antes. Vem de 82 ali. Serginho Dinamite. Isso. Né? 86, Careca. Tinha o Reinaldo que não foi para a Copa. Que era um monstro. Tinha Cláudio Adão, tinha Nunes, tinha um monte de cara bom. Ali no Viola. Viola foi campeão do mundo. Então, pois é. E, Ronaldo, Adriano, como é que a gente não formou Fred, né? O próprio Fred. Romário, Bebeto. Como é que a gente não formou atacante? Impressionante, né, cara? Assim, o 9 referência matador. O Pedro talvez seja esse cara. Eu acho que ele vai acabar indo. O Pedro tem essa característica. Eu a gente fala muito do Pedro aqui, né, Dedé? Sim. Que é um cara que a gente admira muito o futebol dele, a gente gosta. Eu, particularmente, acho ele o melhor centroavante do futebol hoje. Só que ele não tem chance na seleção. Ele não é chamado, né? E eu acho que o Tite não vai, de repente, pegar um cara que ele não chama nunca e trazer para a Copa. A gente tem mais, 2 datas FIFA até lá? Tem a de setembro, né? Que é a última. Então só mais uma. Tem mais uma, acho que são mais 2 jogos, 2, 3 jogos. Porque o Pedro não estava jogando, agora ele está. Sim. Eu acho que ele vai chamar. Eu acho que tem que levar. Tem que levar. Assim, o que me até por essa questão, se o Pedro, Richarlison não tiver com ritmo e o Pedro estiver, porque aqui é fim de temporada. Sim. O que me chama a atenção do Pedro é a evolução dele, né? Quando ele surgiu na base do Flu,
Eu lembro que ele perdia muito gol, muito moleque ainda, então tomava alguma decisão errada, eu falava, puta, esse moleque aí chegou muito bem da base, mas não sei se ele vai virar tudo isso. Aí a evolução dele de um ano pra cá, eu falei, meu, o cara é muito bom, o melhor atacante do Brasil, né? Então eu levaria ele pra Copa, né? Ele na Europa ele não se deu bem, não teve chance, não conseguiu acumular minutos. E aqui ele ia por esse ele lugar. Ele deu azar né? também, né? Quando ele foi pra Fiorentina, que falaram que ele ia jogar, tinha um Vlahovic inspirado É, lá. E aí não tem como, né? O cara é... Ô Marcelo, você, assim, vamos falar na boa, assim, você veio de um lugar mais periférico, você teve enormes dificuldades, e eu acho que você é uma referência para quem vem de uma área mais difícil de você conquistar as coisas, até de você sonhar. O sonho, às vezes, não é permitido. Exato. Né? Então, acho que você é uma referência não só para todo mundo que trabalha com esporte, mas você é uma referência também para aquele moleque que está lá e que sonha, pô, eu quero trabalhar com esporte, eu quero trabalhar com comunicação, tal cara que veio lá de onde eu veio, que conhece, que entende, e o cara se vê, é um espelho, né? Sim. Como é que foi para você quebrar essas barreiras, fazer esse processo lá de moleque e ir atrás do que você queria? Como é que foi o apoio dos seus pais? Como é que foi esse comecinho lá de, pô, eu quero ser e terminei sendo? Pois é, eu, assim, esse sonho eu tive desde os de 10 anos de idade. Né? Meu pai, eu ia para os estádios com meu pai, ouvindo rádio. Meu pai, fã do Osmar Santos. Como é o nome do seu pai? Gerson. Seu Gerson. Fã do Osmar Santos, imitava o Osmar o tempo inteiro. A gente ouvia só a Rádio Globo em casa, era meio padrão, assim, ficava no rádio já memorizado lá, os 1100 da Rádio Globo. E a gente ouvia do meio-dia até o fim da noite. A gente ia para o estádio ouvindo, voltava ouvindo. Então eu cresci ouvindo a Rádio Globo. E uma dessas oportunidades, eu me vi numa transmissão, né, dentro de um estádio, estava no Pacaembu, vendo Corinthians e Bahia com meu pai. Aquela semifinal do Brasileiro de 90, que o Corinthians virou o jogo. Sim. E aí o Neto faz um gol de falta. E aquela comoção, tinham 40 mil dentro, mais 20 mil fora, que não conseguiram entrar no estádio aquele dia, junto com a narração do Oscar Ulisses, me deu um negócio num moleque de 11 anos de idade. E eu fiquei procurando onde é que ele estava. Tinham 2 cabines ali, 2, né, no antigo Pacaembu. E eu falei, meu, é isso que eu quero fazer da minha vida. É isso. E eu quero trabalhar na Rádio Globo. Moleque, né? Botei na minha cabeça. Ia trabalhar um dia na Rádio Globo. Meu pai comprou ou ganhou. A Rádio Globo fazia um disco das campanhas. Né? Era do LP, gente, faz tempo, 90. Com as narrações de todos os gols do Corinthians. Sim, pô, isso aí. Luiz Roberto, Vanderlei Ribeiro, Oswaldo Maciel. As rádios faziam isso no geral no Brasil. Que era uma memória, né? A Itatiaia fazia, a Gaúcha fazia também. Tem vários. Fita cassete, né? Fita cassete, sim. Com a narração, os eu gols. ouvia o dia inteiro aquilo, Gufo. Mania de molequinho, sabe? Sim. Eu botava na vitrola do meu pai, eu ia tomar banho ouvindo os gols, eu ia dormir ouvindo os gols. E falando. Falando, barreira formada na entrada da grande área, o clima é ótimo na cobrança de falta. Você pegar a gravação do Oscar, é isso que ele diz. Eu lembro do texto. E botei na cabeça, cara. E aí, meu pai trabalhou a vida inteira no Colégio Rio Branco. Eu moro no Capão Redondo, morava, né? Agora não moro mais, mas meus pais estão lá, eu cresci lá, que é um bairro de periferia, aqui em São Paulo, para quem não é de São Paulo, um bairro que já foi um dos mais perigosos do mundo. Sim. Né? Filho de nordestinos, meu pai de Pernambuco, minha mãe baiana, minha mãe diarista. Meu pai começou como auxiliar de limpeza no Rio Branco, se aposentou ano passado como supervisor de serviços gerais, 47 anos de casa, eu tenho 43. Caramba, cara. Só trabalhou lá. Nossa. Basicamente. Isso não existe mais. Não existe mais. E aí eu ganhei uma bolsa em 92. Uma bolsa de estudos para estudar no Rio Branco de graça. Meu pai conheceu minha mãe no Rio Branco, eles estudaram juntos, minha irmã estudou lá, a gente foi formado pelo Rio Branco, né? E ele falou, e aí, você quer trabalhar? Porque na época você podia ser office boy, né? Você quer trabalhar, eu jogava bola, você quer jogar futebol, o que você quer fazer? Eu falei, não, eu vou estudar porque eu vou ser narrador da Rádio Globo, eu vou trabalhar com Oscar Ulisses. Ele olhou para minha cara e riu. Eu só imagino você contando para os caras essa história a primeira vez. Nossa, deve ter sido uma loucura. Foi. E aí, assim, é claro que eles não acreditavam nisso. Mas eu passava o dia narrando o jogo, Gufo, né? Jogando botão, fazendo os campeonatinhos, gravava a gente da Rádio Globo. E, cara, eu botei na cabeça, não é que eu ia tentar, é que ia. Sim, estava certo. Estava certo já. Então era só. Eu sempre tive muita fé, sempre fui um cara religioso, né? Mas eu nunca vi o tamanho dessas dificuldades que hoje, adulto, né, eu vejo. Sim, eu não via isso. Claro, ao não ver, você não sabia que podia acontecer. Então, você ia indo. Isso. Falei, olha, vai acontecer alguma coisa, eu vou chegar lá um dia. Um dia. Se duraria 10, 20 anos, durou 23. Mas chegamos. Então, eu fui fazendo tudo
que era ao meu alcance. Eu tinha que ser um bom aluno, eu não podia perder a bolsa, eu tinha que ser um bom filho, eu tinha que estudar, fazer uma faculdade de jornalismo, que eu fui pesquisar, o que eu tinha que fazer e tal. Tentei entrar na USP 3 vezes, não consegui, aí fiz FIAN e tal. E só meus pais e, na época, as minhas namoradas sabiam que eu queria ser narrador. Eu não contava para ninguém, eu morria de vergonha. Caramba. Porque é uma coisa... Minha mãe entrava no quarto, me via narrando, falava, tá crescendo, tá ficando besta. Era assim, né? Meu pai olhava, dava risada. Eles tipo nunca tentaram loucura. que você fizesse outra coisa. Meu pai queria que eu fosse advogado. Certo. Queria que eu fosse... Mas só que ele não acreditou na minha obstinação. Então ele falou, ele tá falando bobagem, é moleque, daqui Uma a hora pouco passa. ele... vai passar. E não passou. E eu fui levando, fiz o colégio e tal, entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade eu arrumei um emprego de arquivista de fotografia. Eu arquivava filme, controlava a saída de fotógrafo e tal. E eu, dentro de uma editora, eu falei, bom, não é rádio, não tem nada a ver, mas aqui eu vou conhecer alguém, que vai conhecer alguém, vai conhecer alguém. Sim. E eu fui indo, Gufo, assim, mas com essa certeza sempre em de mente que ia aquilo. rolar. Rádio Globo. Eu vou trabalhar lá com o Oscar, porque o Oscar é meu ídolo. Que da hora. E entrei na 105 assim, ver todas essas coisas que eu falei que eu fiz, e aí eu fui na Rádio Globo umas 2 vezes. Né? O meu negócio de narrador começou com um curso de o Flávio Prado tinha um curso livre aqui em São Paulo. Legal. Eu tinha feito um curso no Senac, não deu nada. Aí eu estou trabalhando lá na editora, cai um e-mail. Olha, curso de cronismo esportivo com Flávio Prado e tal. E aí eu falei, porra, bacana isso, né? Flávio Prado, pô, cara. Flávio, meu primeiro emprego, que foi de operador de telemarketing, eu não podia usar Marcelo, porque já tinha um na equipe. Eu usei Flávio, porque eu adorava o Flávio. Porque o Flávio brigava com todo mundo, né? Eu era tímido e tal. Eu falei, não, Flávio, que eu vou ter coragem lá para brigar com os clientes e tal. E aí, cara, eu não tinha grana para fazer esse curso. Eram R$300. E eu, com a minha namorada, falei, que hoje é minha esposa, liguei para ela, falei, Tati, caiu um negócio aqui que era legal fazer, eu acho, mas eu não tenho dinheiro. Quanto que é? R$300. Você vai fazer. Falei, não tem dinheiro, como é que eu vou? Você vai, se vira, você vai fazer. Você vai ligar lá para a filha do Vanderlei Nogueira, que era o dono do lugar, sim, pede para ela para dar 2 cheques lá, 3, você vai fazer esse negócio. Nem que a gente passe 3 meses indo no McDonald's, tomando casquinha. E aí ela me empurrou e eu fui fazer. E lá tinha exercício de narração. Foi a primeira vez que eu contei para alguém que eu queria narrar. Na minha turma estava eu e Éder Reis, que narrou na Fox. Certo. Na mesma turma. E eu falei, ó, tinha lá Brasil e China, da Copa de 2002. Cada um narra um pedaço aí. Eu narrei 10 minutinhos e tal. Na minha turma tinha a Bárbara Tellini, que trabalhava na Rádio ABC. Aí ela me indicou para a Rádio ABC. Legal. Aí eu fui fazer o jogo lá. Quando eu fiz esse primeiro jogo, eu falei, pô, entrei no caminho. Legal. Aí você entendeu que agora era eu tô no trilho ali, agora né? eu sou profissional desse negócio. Agora tá valendo. Agora, né? Agora o Oscar precisa me ouvir. Era assim. Agora o Oscar precisa me ouvir. E aí, cara, não tinha rede social, não tinha nada. 2004, né? Não tinha nada. E tudo bem. Fui 105 FM. Estou narrando para São Paulo. Agora o Oscar vai me ouvir. E eu queria narrar, eu imitava o Oscar. Sim. Porque aí ele ia gostar. Sim, entendeu? Claro, sim. Eu gritava muito, né? Moleque, você queria provar e tal. Eu fui 2 vezes na Rádio Globo. Quando o Ulisses Costa saiu e quando o Villani saiu. E aí eu fui lá, conversei com o Oscar. Primeira vez, nunca tinha visto o Oscar pessoalmente, só ouvido, né? Porque nas cabines a gente não se encontrava. Sim. E não rolou. Na segunda vez que não rolou, eu falei, desisto, não é para mim. Não vai rolar. Tipo, eu não sou bom o suficiente. Né? Isso foi em 2012, 13, mais ou menos, uma coisa assim. Aí, no final de 2014, o Silva Júnior sai para ir para a Fox. Eu estou num São Paulo Internacional no Morumbi, Campeonato Brasileiro, o Oscar me chama na cabine. Ele me chama. Aí tremeu as pernas. Tudo. Marcelinho, vem aqui. Marcelinho, nunca falou comigo, Marcelinho. Marcelinho, falei, pô, Oscar, tudo bem? Tudo bem. Pô, cara, a gente tá... O Silva tá saindo, eu queria saber se você quer trabalhar com a gente. Não tem muito dinheiro, não, mas eu queria saber se você quer trabalhar com a gente. Imagina. Sabe quando você para assim... Aquele ficou rebotando, né? É. Eu falei, não acredito que ele tá me convidando. Falei, Oscar, a vida toda eu esperei você me dizer isso, cara. É claro que eu topo. Eu nem tinha falado nada com o Ricardo Martins lá na 105. Topei, não quero agora. Saber. Não quero saber. E aí eu não tinha contado a história para ele, eu só falei que topava.
Não, e ele chamou você para narrar, isso que é o mais foda. Exato, para ser o... Não é tipo, não, começa de estagiário aí, depois a gente vê aqui. Não, vem narrar com a gente. Narrar com a gente. E aí fui lá, tinha um problema burocrático porque eu não tinha DRT. Eu sou jornalista, tinha MTB. Claro. E na Globo você precisava ter o DRT para fazer propaganda e tal. Eu tive que tirar, foi um rolo, quase não sai, porque não é rápido e eu dei uma sorte. Você tem que ir no sindicato pedir uma carta e comprovar que você já trabalhava com isso. Aqui é obrigado a fazer o curso, porque no Rio Grande do Sul é obrigado a fazer obrigado a fazer o curso. Ou você comprovar que você fazia isso há X tempo. Mas lá, mesmo quem faz, tem que fazer o curso. E tem um dia lá que você tem que ir lá, que eu não fui até hoje. Mas tinha que ir. Os caras criaram um mecanismo ali para ganhar uma grana também, então eles forçam um pouco a barra. É isso. E aí você tinha que marcar para ir no Ministério do Trabalho e carimbar a carteira. E isso demorava 2 meses. Isso já era janeiro de 2015 e eu tinha que narrar a Copa São Paulo. Porque o Doni Vieira, coitado, estava narrando o jogo todo dia, porque os caras estavam de férias. E eu não conseguia. E eu fui lá um dia, quase chorando pro cara. Ele falou, vou ver se tem uma vaga aqui, mas eu vou te falar, não vai ter para essa semana. Quando o cara abriu o sistema, Gufo, tinha pro dia seguinte. Caramba. Tô falando, bicho. Não é incrível? Tô falando. E aí eu fui lá, no dia seguinte, carimbei. Zalo Comute, que era o diretor. Tô pronto, cadê o Zalo? Sumiu o homem. Mais 3 dias, os caras quase desistiram de mim, porque eu não consegui o documento. E ninguém queria me falar. Aí um belo dia me chamam para almoçar no Jardim de Nápoles. Cláudio Henrique, que era o diretor da Rádio Globo Geral Brasil, o Zalo e o Oscar. E o Cláudio vira para mim e fala assim, Marcelo, pô, legal, todo mundo fala muito bem de você e tal, mas eu queria saber por que você quer trabalhar na Rádio Globo. E aí eu contei toda essa história para o Oscar embasbacado. E falou para mim assim, pô, cara, você errou de irmão. Porque o bom é o Osmar, né? Sim. É o gênio da família, o Osmar Santos. Sim. E eu falei, não, para mim você é meu ídolo, não é o Osmar. O Osmar é o ídolo do meu pai. Você é o meu ídolo. Então, meu sonho, eu fiz tudo o que eu... Não é um sonho, é uma obstinação. Tudo que eu fiz foi planejando estar ali. E aí, no dia 6 de fevereiro, estreiei. São Paulo e 15 de Piracicaba. Foram 4 anos lindos. E a prova que eu dei para mim mesmo que era possível chegar. Se você perguntar para mim assim, tem um caminho? Eu não vou te dizer que tem um caminho. Não existe uma fórmula. Meu único mérito, talvez, tenha sido não duvidar em nenhum momento. Porque meus pais não acreditavam. A minha esposa, eu acho que acreditou porque ela me conhece. Então, assim, quando eu ponho uma coisa na cabeça, é difícil de tirar. Mas ninguém acreditou menos do que eu. Eu tinha certeza que ia rolar. Mas, Marcelo, tem 2 pontos aí que eu acho que é legal que ficam para a galera, que é o seguinte. 2 fatores que eu acho fundamental para você conseguir qualquer coisa na sua vida, que é a persistência e a consistência. Porque a persistência, você não vai começar nunca sem persistir. Você não vai sair do lugar. E a consistência, você não vai chegar nunca no lugar que você quer chegar, se não tiver consistência. E a paciência de esperar. Que está junto nisso aí tudo, né? Em persistir, ser consistente, tem que ter paciência também. Então, acho que foi por aí, né? Você conseguiu ser um pouco obstinado também. Sim. Porque, e não olhar para a dificuldade. Porque assim, é bom também a gente falar para a galera que, assim, que essa área tem muita coisa. O amigo que ajuda o amigo, o parente que é filho de não sei quem, tal, não sei quem. E você veio de um lugar que, pô, eu não tinha que me ajudar, não tinha que me puxar. Você foi... Não. Né, eu acho que essa parte social da coisa, o que eu fiz a mais? Né? Eu tinha que ter 2 empregos. Porque no começo você não ganha. Claro. Né? Você tem que topar o que vem. Eu topei tudo que me... Eu nunca disse não para trabalho. Nunca. Mesmo coisas que eu não gostava de fazer. Tem um tempo que você perde em transporte de ir e voltar. Eu não tinha carro. Né? Eu morava na periferia. Às vezes eu saía de Santo André à meia-noite, chegava às 2 da manhã. No dia seguinte, às 6, eu tinha que estar de pé para ir para o escritório da editora. Né? Fiz muito isso. Teve uma época na minha vida que eu quase não dormia. Quando eu trabalhava na Sky, na 105 e na Rede TV, eu não dormia, porque fazia NBA de madrugada. Aí no dia seguinte de manhã eu tinha que sair, porque tinha que chegar meio-dia para narrar tênis. Era isso, entendeu? E eu não olhava para isso como um problema. Era um caminho para eu chegar à Rádio Globo. Era isso. Persistência e consistência. Era isso. Dedé, a galera mandou um monte de pergunta aí, Marcelão, para você nas nossas redes. Manda uma aí para ele, Dedé, por favor. Vou mandar a primeira aqui, que é mais contraída, né? Que o Henrique Paiva, ele fez um curso de narração. E ele te conheceu lá também. Ele perguntou sobre o seu bordão, né? Caçapa quando sai gol. Se no gol você narrar caçapa, se um dia você narrar sinuca, o que você vai falar? Tá mais fácil, né? Acho que eu vou gritar gol também se bobear. Mas essa ideia foi do meu pai. Esse bordão foi meu pai que inventou, não fui eu, não.
jogando sinuca. Porque eu quis um bordão, mas não sabia qual. E comecei a ouvir rádio de tudo quanto é canto. Comecei a ouvir o Pedro Ernesto, comecei a ouvir o pessoal lá do norte. E um belo dia eu estou ouvindo a Itatiaia, Mário Henrique Caixa. Caixa. Falei, É bom demais, isso é né? muito bom, cara. O Caixa é muito bom. É muito bom. Eu falei, é um negócio desse que eu preciso. Eu preciso de um negócio assim. Aí eu mostrei pro meu pai. Meu pai jogando sinuca no boteco em frente à casa que a gente cresceu, que eles moram lá. E aí meu pai falou, usa caçapa. É o que dá. Aí na 105 a gente era moleque, todo mundo moleque. O nosso, né? Ricardinho Martins, um puta louco. Né? Deixava a gente fazer tudo. E eu comecei a usar. E aí pegou. Foi isso. Não, é muito bom. Né? Eu sempre, assim, quando vejo os vídeos, né, dos jogos do Marcelo, ele manda o caçapa, depois vem aquele silêncio para tocar a vinheta e tá certo. Lá vem ele com todo o volume para gritar um gol de 2 minutos. Né? Tá pegando o ar aí. Cara, você, assim, a gente já viu aqui, você sempre traz muitas referências pessoais, profissionais suas, que você, né, parece que aonde você pisa, você caminha, você vai trazendo os caras junto com você, como tipo, pô, não, esse cara me empurrou, esse cara me inspirou, esse cara, né? Isso mostra também um pouco a questão do seu ego, não ser o ego que geralmente os grandes narradores têm, que é, pô, não, eu sou uma figura, não toque em mim, não chega perto, eu sou o dono da cabine. Pô, eu, como comentarista, já tive que trabalhar com vários narradores que, né, se tivessem que se matar, era só subir no ego e se atirar. Né? Mas tudo bem, nada contra, cada um tem a sua vida. Agora, de onde é que vem essa sua... É de casa? É você? Essa coisa de, não, eu vim aqui porque eu quero ser esse cara, porque esse cara me inspira, porque esse cara me empurra, e eu sou esse cara que está vindo aqui junto nesse movimento, assim, sem um ego, né? Eu acho que tem uma coisa da minha origem, certamente. Eu tenho, na verdade, às vezes até o oposto. Eu acho que às vezes eu sou até humilde demais. O que a terapia está tentando me tirar. Né? Porque isso também atrapalha. Demais atrapalha. Demais atrapalha. Sim. Mas eu acho que tem um pouco da origem e tem um pouco da geração, sabe, Gulf? Eu acho que a nossa profissão ela mudou. O narrador esportivo hoje ele não é mais... Ele não é o dono da verdade, né? Aquela celebridade, sabe? Galvão, Luciano, Silvio Luiz, esses caras enormes, né, que chegam no lugar e tomam conta. A gente já pegou uma era de jogo todo dia. Então, toda hora a gente está no ar. Banaliza. Né? Então, se você... o Everaldo Marques, é da minha geração, da nossa geração. É igual. Gustavo Villani, da nossa geração. Sim. É igual. Jader Rocha, da nossa geração. É igual. Podia te dizer aqui, Odinei Ribeiro, igual. Posso te dar 10. O Luiz Alano, teve aqui. Entendeu? Sim. SBT. O próprio Theo José. Sim. Né? Se encontra com ele no estádio, o cara é um doce. Então, assim, eu acho que essa era do super narrador, ele acabou. Então, ter ego nessa época, além de pedante, é meio burro, né? Porque você precisa das pessoas, né? Assim, a Bárbara Terini me indicou para a Rádio ABC. O Bruno Prado me levou para Piracema FM e para 105 FM junto com o Everaldo Marques. Né? O que eu fiz lá me levou para a Rádio Globo, mas o Vanderlei Nogueira me indicou para o Terra. Vanderlei Nogueira. Então, sempre tem alguém. E você precisa ter esse trânsito. Não é para você ser bonzinho, para que as pessoas vejam que você tem um valor. E uma hora isso vai te abrir uma porta. Sim. Né? Então, acho que é um pouco disso. Não sou só eu que tenho isso, mas acho que é um pouco da nossa era mesmo. A remuneração do narrador piorou muito. Sim. Porque a gente realmente perdeu um pouco desse valor. Tem um monte de gente boa e jogo toda hora, 200 plataformas, graças a Deus, mas emprego para todo mundo. Então, não tem motivo para a gente sair de galocha e sobretudo por aí, achando que é o Sherlock Holmes, entendeu? Sim. Dedé, você quer perguntar alguma coisa para o Marcelão? Uma perguntinha... Se eu estiver falando muito, vocês falam. Aqui você está aqui para falar, né, cara? O narrador fala muito, sabe? Abre a boca e manda assim ver. Como na transmissão, a transmissão é do narrador, aqui também é do narrador, então fica tranquilo. Você já narrou em TV, rádio, streaming. Qual que é a principal diferença dessas plataformas para narrar? Né? No rádio tem um ritmo diferente, na TV tem outro, no streaming tem outro. Tem narrador que faz jogo sozinho em streaming também, né? Bastante. Que é bem complicado. Qual que é a principal diferença entre essas 3 plataformas que você sente, né? Cara, eu acho que da TV para o streaming tem pouca diferença. Acho que a diferença é mais de uma questão de linguagem, que quem assiste streaming normalmente é gente mais jovem, então a gente tem que falar para esse público. Né?
a televisão aberta, no meu caso, na Rede TV, eu narrei a Premier League na Rede TV. Você tem que se preocupar com a minha tia Nilza, que é quem assiste o João Kleber. Eu tenho que narrar para ela, eu tenho que mostrar para ela que o Newcastle é um puta time, que o Manchester City é maravilhoso, que o Guardiola é sensacional. Elas não sabem quem são essas pessoas e essas marcas. Então, além de transmitir o jogo, para quem é fã, mas não tem acesso à TV por assinatura, que essa é a função da TV aberta, e esse cara conhece, porque tem internet, então você tem que também falar para ele, mas você tem que falar para a tia Nilza. Então, é difícil. Né? Eu narrei um Super Bowl na Rede TV, você imagina a dificuldade de narrar o jogo Super Bowl. E ensinar futebol americano enquanto você está narrando, tendo um nível médio para baixo de conhecimento no esporte, que era o meu caso ali. Então é um desafio. O streaming, quando tem a interatividade, nem sempre tem, né? Mas quando tem interatividade, de fazer a transmissão junto. Sim. Porque os caras, no DAZN, a gente vivia muito isso com o Twitter, né? Muito comentário. Ajudam a gente a transmitir o jogo, nos informam coisas que a gente não sabe. Sim. A cultura dos clubes, a gente não vai saber do Atlético Cearense. Não dá, entendeu? É muito time. Não tem ser humano que consegue. Então a gente faz Nem o Rafa Oliveira. Nem o Rafa Oliveira. Agora, o rádio é uma outra coisa. O rádio, você é a transmissão. O narrador é a transmissão. Porque eu tenho que criar uma imagem na tua cabeça. Uma imagem dinâmica na sua cabeça. Então é por isso que a gente fala muito e rápido. Para ter esse ritmo de fluência e de urgência, para você não se desligar. Na TV, não. Eu acho a TV muito mais difícil. Porque a gente tem que pensar para falar. Sim. A imagem é redundante. A gente corre muito risco de ser redundante narrando televisão. Sim. Então você tem que pensar no que eu vou agregar. Se eu disser que você está com um relógio, está todo mundo vendo. Mas se eu disser para a pessoa, repara ele mexendo no dedo polegar da outra mão, a galera, não tinha visto. Essa é a função do narrador. É mostrar, além de manter o cara ali, fazer o show, mas direcionar o olhar daquele cara no vídeo, para onde você quer. Essa é a magia de narrar na televisão, para mim. Né? E o streaming você não tem tanto isso, porque a tela é menor. Então você tem que meio contar o jogo ali, o cara às vezes não está prestando atenção só em você. Então você tem que raciocinar. Mas tem uma coisa, acho, em comum com todas, que era uma das perguntas que eu queria fazer para você, que eu acho assim muito difícil, é uma coisa que eu não conseguiria fazer nunca no papel do narrador, que é a manutenção da emoção, do ambiente emocional muito forte. O narrador, a primeira função dele é vender emoção, mais do que propriamente vender o jogo, e narrar o jogo em si, as ações do jogo, de qualquer esporte, principalmente no Brasil, é botar emoção. Porque também tem um outro lado, a gente até falou aqui com outros convidados comentaristas, que é assim, o nível, a qualidade técnica do futebol brasileiro, ele vem decaindo ano a ano, é muito difícil. Raramente até na Série A você vê grandes jogos, é muito raro isso, né? Série B, Série C, Série D, bom, enfim. E aí o cara ali, ele é obrigado, você, seja no streaming, na TV, no rádio, a vender aquilo ali como se fosse final de Copa do Mundo. Né? Então, como é que faz? Onde é que sai a magia? Cara, eu acho que tem muito... Eu acho que no rádio isso é mais fácil. Porque o nosso ritmo de fala, pelo menos na minha escola, que é uma escola do Osmar, que é uma escola que fala muito depressa, esse ritmo de falar já nos obriga a estar mais atento a isso e a tentar encontrar algum gancho dentro do jogo, ou é a torcida, ou é a situação do jogo, ou o que significa aquele jogo para as duas equipes, que às vezes é muito mais importante do que a bola rolando para o torcedor. Então, quando eu vou para uma transmissão, eu fico pensando o que eu posso falar que vai mover alguma emoção no cara do outro lado, no cara que está ouvindo, no cara que está vendo. Então, vou te dar um exemplo. Ontem eu transmiti Londrina e Sampaio Corrêa. Foi um jogo fraquíssimo. Sim. Mas fraquíssimo. Eu tive o desprazer de assistir, né? Mas ali, você aperta um pouquinho a velocidade da fala, você pega algum lance inusitado e faz o cara rir. Você conta alguma história daquele time que tem a ver com alguma coisa divertida ou emocional da história do clube. Ou você valoriza o torcedor que está ali acompanhando aquele momento. Você precisa achar alguma coisa. Só que, no meu caso, o estar ali fazendo, e aí eu acho que essa trajetória de sair de lá do Capão e chegar, e ter a consciência de que cada vez que eu sento atrás de um microfone para narrar um jogo, eu estou realizando aquele sonho, isso me ajuda. Sim. Porque aí eu não desanimo. Porque aí, se você desanimar, acabou. Né?
Então, principalmente no rádio, que ali é o garoto jogando botão, narrando. É a criança interior falando. Então, não importa, o jogo não importa. Sim. O que importa, principalmente no estádio, né? Quando você está no estádio, no tubo é muito mais difícil. Mas você está ali... O estádio tem aquela atmosfera, né? Mas ali no tubo, você meio que fecha o olho e vai, entendeu? E tenta arrumar esses elementos. Eu costumo sempre pegar alguma coisa antes de pegar aqueles perfis de torcida no Twitter e ver o que eles estão falando do jogo, assistir essas lives enormes antes para ver qual é a linguagem, que termo eles usam, como é que eles estão sentindo aquilo. E aí eu levo isso para a transmissão. Fazer que nem o Silvio Luiz e o Lancelotti ficar trocando receita de comida italiana no ar. Não é a minha, não. Respeito. Era bom. É engraçado, né? É engraçado. É engraçado. Mas, assim, precisa ter talento para fazer esse tipo de humor. Eu não tenho, né? Mas é engraçado. É o perfil. É o perfil. Dedé, outra pergunta da galera aí pro Marcelão? Eu ia perguntar qual era o preparo, né, que ele faz pro jogo, mas ele já respondeu. Agora é uma pergunta do chefinho. Opa, manda ver. Gabriel Araújo, o chefinho, ele perguntou, né? Ele falou assim... Só desculpa um detalhe. Antes, quando a gente estava conversando com o Marcelo fora do ar, eu contei para ele do Gabriel, que é o nosso colega, que viu a sua palestra, que mandou um abraço para você. Poxa, o apelido dele é Chefinho. Boa, Chefinho. E o Gabriel, a gente boa pra caramba. Fala lá. Você falou do Super Bowl, né? Ele falou que estava te acompanhando no Twitter na época, que você estava até um pouco nervoso. Muito. Aí a pergunta dele o Marcelo estava nervosão para narrar o Super Bowl. Foi o primeiro jogo que ele narrou de futebol americano e já foi em final. Foi. Eu lembro que ele estava tweetando sobre isso. Ele queria que você contasse como foi essa experiência, se foi de surpresa, tipo, vamos pegar o Super Bowl, você vai narrar isso aqui. Foi. Foi uma loucura, porque primeiro assim, eu já estava vivendo um drama, eu estava com um pólipo nas cordas vocais. Isso para o narrador é como uma lesão de ligamento cruzado para um jogador, né? É horrível. Eu estava já num processo de deterioração dessa lesão, então a minha voz não estava boa. E eu tinha pego Covid em fevereiro. Estava me preparando, na verdade, para narrar o Mundial do Palmeiras e operar. Era isso que eu ia fazer, né? E aí, um pouquinho antes, eu voltei de Covid, fui para a Rede TV gravar o Extreme Fighting, que é o nosso programa de MMA que a gente faz toda semana lá. E aí, um cara do promo, eu sou a voz padrão da Rede TV, né? Eu gravo chamadas lá. E o Renan virou para mim e falou: escuta, você está preparado para narrar o Super Bowl? Eu falei: onde? Você está na Rede TV, não sei se você reparou, a Rede TV não faz futebol americano. Não. Tinha a Juliana, né? A Algaraz, acho que é isso, que era diretora artística na época, veio da Endemol, né? Chegou grande lá na Rede TV, ela estava trazendo mesmo e eu achei que era brincadeira. Fiz a gravação, passaram uns 3 dias, continua essa história. Você vai narrar o Super Bowl, você vai narrar o Super Bowl. Aí eu falei com o Elcio Mendonça, que é o nosso gerente lá. Falei: Elcio, procede? Ele falou: procede, se prepara aí. Eu falei: você tá louco, vocês vão narrar isso? Eu nunca narrei um jogo de futebol americano na minha vida. Não, mas você estuda, você é capaz. E lá fui eu, liguei para o Everaldo Marques, que é a grande referência, né, de qualquer um que queira narrar futebol americano no Brasil. Falei: me salva, porque ferrou. Caiu um transatlântico lá na Rede TV, eu vou ter que pilotar esse troço. A gente já tinha falado um pouco sobre isso antes, porque eu tinha feito um teste na ESPN Brasil há uns, 8 anos. E era um jogo de futebol americano, que eu fui bem, mais ou menos, na verdade, porque não é fácil entender. Não é fácil, pô. E aí eu... Não é fácil, é difícil. É difícil. É difícil. Bem difícil. Aliás, não, a brincadeira foi antes da Covid. Durante a Covid eu estudei para o jogo. Passei a semana inteira da Covid estudando para o jogo, vendo futebol americano todo dia. O Everaldo, a gente fez uma call nas finais de conferência. A gente assistiu os jogos juntos, os dois. Ele na casa dele, eu na minha, porque eu estava com Covid. Ele ia narrar a Olimpíada de Inverno na Globo. E aí ele foi me passando tudo. Olha, isso é isso, essa jogada é isso, né? Isso aqui é isso, é snap, é não sei o quê. E aí fui pegando, anotando e passei madrugadas assistindo o jogo. Madrugadas. E lá na Rede TV, né, quem contratou o evento também não sabia que eu sabia ou que eu estava tentando aprender. Então, eles também estavam preocupados. Claro. Né? Porque era um evento grande, 9 patrocinadores, um monte de... Né? E TV aberta, Super Bowl já atrai um público grande, ainda mais na TV aberta. Então, eu fui para o jogo tenso demais, mas eu estudei pra caramba. E o comentarista era muito legal, Gabriel Golim, um abraço a ele, que tem um canal grande aqui no YouTube sobre NFL.
E eu fui aprendendo com ele, cara, ali no pré-jogo, durante o jogo. Eu falei, bom, eu vou fazer. Eu combinei com ele o seguinte, falei, olha, narrar as jogadas eu consigo, né? Porque as formações eu já tinha aprendido, né? O que era um shotgun e tal, já tinha aprendido. Sim. O Everaldo já tinha me dado a dica de ouro. Atenção, vocês jovens locutores, a dica não é minha, é de Everaldo Marques. Você não precisa saber o nome dos 10 jogadores, você só precisa saber o nome dos recebedores. Boa. E aí você tem o jogo, né? Os tight ends, os receivers, linebackers. Os outros caras você vê na repetição, no replay, enquanto eles estão se batendo, você olha a camisa ali, tem uma relação numérica que a NFL te dá, você bate o olho ali, pá, fulano. Na terceira vez você já sabe quem é. Porque aí essa é a técnica do narrador experiente, que já está acostumado a memorizar. A gente usa bastante essa técnica na coleta aqui. Pela chuteira, se o cara, o marido o Anito, que eu brincava, que era o Tyler lá, que era namorado, pegou a Anitta lá um tempo. Ele tinha uma coisa aqui do lado da perna, então dava para perceber que era ele. Então, eu falei, eu vou narrar a jogada e aí você entra no meu respiro. E aí você explica, porque a nossa função era explicar. Não era narrar o jogo, era explicar. Eu falei, enquanto ele explica, eu vou aprender. Claro, aqui na colinha. Pô, no final do segundo quarto eu já estava craque. Porque as jogadas se repetem, né? Sim. Então você vai pegando a manha e tal, e não entra no que você não sabe, né? Outra coisa que eu aprendi com o Everaldo Marques, se você não sabe, não diga. Passa a bola para quem sabe. E assim a gente tocou e foi, graças a Deus, um sucesso que nem eu mesmo imaginava. Sim. Não foi assim uma audiência estrondosa, mas quem viu gostou. Eu nunca recebi tanta mensagem na minha vida. Sim. Então, foi uma vitória, né? Tomara que eles consigam trazer o campeonato mesmo, vamos ver. Ia ser legal demais. Ia ser muito legal ter toda semana isso. Eu sou louco por NFL. Marcelo, você já estava falando aqui para a gente antes, né, que você vai lá e na sua preparação você pega lá e vê lives, estuda tudo. E isso também mostra uma coisa que se observa em você e que eu queria perguntar, é que você é um cara... Geralmente narradores não fazem isso, jornalistas esportivos têm dificuldade, mas narradores não fazem, que é ser um cara multi-redes, ou seja, você entende as linguagens de todas as redes sociais, você faz conteúdos para essas redes de acordo com aquela linguagem, então você cria uma comunicação, você estabelece ali uma relação com o seu seguidor, com o seu ouvinte, com o seu leitor, de acordo com aquela rede. Então, tem um penso ali, tem um trabalho de como eu vou fazer isso. Não é eu vou jogar conteúdo aqui, jogar conteúdo ali e vamos ver no que dá. Sim. Então, a pergunta é essa intersecção que você faz com o seu trabalho propriamente, sou narrador, mas com o pré e o pós que você faz nas redes sociais, que você bota conteúdo, você traz, né, pedaço lá de um jogo, ou agora você está fazendo um trabalho lá no Instagram de Copa do Mundo super legal, sigam o Marcelo no Instagram dele. E como é que você planeja isso? Você pensa antes? Faz parte do todo? Sim, eu sempre fui um cara que sempre procurou olhar a coisa nova. Né? O primeiro jogo em streaming que foi transmitido no Brasil fui eu que narrei, pelo Terra. Legal. 2006. Wolfsburg e Bochum. Na banda larga do Terra. Né? Certamente o Dedé estava fazendo a coleta desse jogo. No Terra eu narrei campeonato belga, ucraniano, cara, dinamarquês. 2006 ainda era bons tempos. Uma criança que assistia em casa. 2012. Estava jogando botão. Isso, lógico, no início não era assim, porque no início era narrar na Rádio Globo, era isso que eu queria. Mas com o tempo você vai olhando o que é comunicação e vai, caramba, eu preciso estar no novo, senão eu vou ficar para trás. Então, quando veio o Terra, quero. Quando apareceu o DAZN, eu falei, não é o primeiro aplicativo de esportes. Eu tenho que estar lá. Eu vou lá. Eu cheguei na Rádio Globo em 2015 e não tinha nada sobre esportes. Falei, eu vou implantar. O que tem aí de espaço? Tem o programa Esporte@Globo, que é das 7 às 8. Dá aqui para mim. Vou botar. Conta um pouco do seu podcast de FIFA, foi bem podcast legal. De FIFA na Band News FM, que eu só parei pelo meu problema vocal, que era o Fifeiros Band News, o podcast de quem joga FIFA, falava assim, e que toda semana eu entrevistava alguém da comunidade. Porque eu sempre joguei FIFA desde do 94, mas eu não sou jogador de FIFA como eles hoje, que sabem todas as cartinhas, jogam Ultimate, passam raiva pra caramba lá, porque é difícil mesmo. Eu sou um cara que gosta, que olha, que brinca em casa, que joga o modo carreira lá e tal, para descontrair, mas que olha para a comunidade e fala, tem um negócio aqui. E esportes. Sim. Então eu preciso trazer isso para dentro do rádio, porque eu preciso renovar o público do rádio. Se tem alguma missão que eu tenho no rádio, já que o rádio me deu tanto, é trazer um novo público para o rádio. Sim.
E o caminho está nos esportes. Eu fiz isso lá na Globo e estou fazendo isso na Band News também. Agora, sobre as plataformas, quando essa coisa começou, eu não sabia mexer muito bem nisso, confesso. E fui pedir ajuda. Né? Eu conheci um cara maravilhoso chamado Diogo Arraes, que hoje é uma espécie de mentor de carreira que eu tenho, conheci em 2018. E ele me ajuda a pensar um pouco isso, porque é muito diferente você narrar um jogo e você planejar conteúdo, você sabe disso. Uhum. E para o narrador que vive do ao vivo, é uma dificuldade você parar e concatenar coisas para criar um conteúdo. Então, hoje a gente faz, eu e o Diogo, toda semana a gente se encontra, a gente tem oficinas criativas, em que a gente faz esse trabalho de pensar temas e tal. Eu fui aos poucos tirando o meu Instagram de uma coisa pessoal para uma coisa mais de futebol, do futebol para o leigo, que é o cara que não manja tanto de futebol e que às vezes se empapuça do papo mais hardcore, né? Mas ele gostaria de aprender. Então eu falo para esse cara, porque esse cara sou eu, no fim das contas. Né? Porque o narrador não tem o mesmo nível de conhecimento de um comentarista. Então agora, ano de Copa do Mundo, vamos começar a fazer coisas legais de Copa do Mundo. Então a gente cria lá aquela coisa desenhada, com a minha letra bonitinha, tal, dá para fazer uma graça, legal. Então a gente vai fazendo isso não só para ter número, mas para, de alguma maneira, o cara olhar para aquilo e falar: pô, aquilo que o Marcelo faz é bacana, eu vou segui-lo. Uhum. Porque ele pode me trazer algo que eu não saiba. Sim. Então, essa é uma prestação de serviço que a gente faz. Mas eu estou sempre de olho, Gufo. No que tem de novidade, eu quero estar dentro, porque aí eu não vou ficar velho nunca. Outra coisa que tem a ver com isso, Dedé, porque o Marcelo é um cara que estuda pra caramba o jogo. A gente até tinha falado isso com o Alano aqui também, ele né? falando do Super Bowl aí, deu até uma empolgada, né? Sim, porque geralmente o narrador, como ele está muito focado na transmissão, na emoção, na condução do evento, a tradição geralmente é narrador não estudar muito o jogo. Né? E eu me lembro várias vezes você falar comigo, perguntar coisas Fiz curso, alguns. E você sempre se preocupou nisso, assim, não, como é que eu vou saber mais? Como é que eu vou saber mais do jogo? Né? Por que você teve essa preocupação e se você acha que isso realmente é fundamental para um narrador em 2022, o cara entender o jogo? Eu acho fundamental. Isso nasceu dessa dor, Gufo, de como eu vou criar conteúdo se eu não entendo de futebol. Eu entendo de narrar futebol, é diferente. Exato. É bem diferente, porque você não olha a filigrana, você não reconhece padrão, porque acabou o jogo, ele apaga da minha cabeça. Uhum. Ele apaga. Eu não lembro como é que foi ontem, só lembro do gol. Então, eu preciso ter um mecanismo que eu consiga observar o jogo de uma maneira mais profunda para que eu dê um passo à frente. Não apenas narre o jogo, mas eu ensine de alguma maneira, porque é uma coisa que eu adoro ensinar. Eu posso ser o tradutor para o cara. Então, em vez do cara xingar você porque você é um comentarista que olha os números, eu posso ajudá-lo a entender o conceito que você vai falar depois de mim. Uhum. E aí ele vai entender e não vai xingar. Exato. Você já prepara antes o campo. Né? É como se fosse um professor de alfabetização. Uhum. Entendeu? Só que para isso eu precisava estudar. Então eu fui colando em você, no Camarão, meu comentarista lá da Band News FM, no Raí Monteiro, no pessoal do Futuri. Eu fui olhando, fui pegando aqui, ali. Eu falei uma vez com o Renato Rodrigues, da ESPN, eu falei, cara, eu preciso de um curso de tática. Ele pegou e me mandou. Ele me deu lá um arquivo zipado com um monte de aula da Universidade do Futebol. Sim. Fiz curso na Universidade do Futebol para poder não entender e comentar o jogo. Não é meu objetivo comentar o jogo, mas é justamente entender coisas que eu possa, na televisão principalmente, apontar. Né? De ver que tem um cara, um volante, que sai toda hora pelo lado, como o Johnny Lucas fez ontem no Londrina, e falar, isso é um padrão. Ou seja, isso é treinado. Isso é treinado, Se isso é treinado, eu estou vendo, o cara em casa não está. Exato. Então eu tenho que falar para ele. Uhum. Isso é treino, porque ele vai abrir um espaço que o outro time não está esperando. Você fala na transmissão. E aí o Fernando Campos vai lá e complementa aquilo. E aí fica uma transmissão gostosa. Aí, dane-se se o jogo é ruim. Sim. Porque o jogo não é mais. Agora é uma aula de tática, não é mais um. Sim. Entendeu? Você vai criando sempre tem alguma coisa para. Sempre tem. Cara, é um jogo que movimenta 22 pessoas e uma bola, não é possível. Né? Esse é o nosso trabalho. Então, hoje, isso me ajudou demais, essa coisa do futebol para o leigo, né? De buscar isso e, de alguma maneira, traduzir isso nas coisas que eu falo e que eu posto. Eu acho que isso pode evoluir mais, mas já é um começo. Eu já consigo narrar olhando
Porque esse é um barato. Sim, sim. Você está no campo, mesmo no rádio, você antecipa lance. É que a gente está no estádio, a gente sempre está numa posição privilegiada, a gente tem a melhor visão do campo. Exato. Até acho que treinadores deveriam estar ali, né? Sim. Porque ali é onde você vê o jogo. Chega muito mais. E você vê, São Paulo e Fluminense, que eu narrei há pouco tempo, foi um jogaço, um dos poucos bons jogos desse brasileiro, 2-2. Eu conseguia perceber, eu levei um tempinho para entender a movimentação do Fluminense, porque o Matheus Martins saía da esquerda e ia para a direita toda hora, e eu bati o olho assim e falava, pô, será que é o Ganso? Não, não era, o Matheus Martins e tal. Meio confuso, depois de 10 minutos eu entendi tudo. E aí abre um véu. Sim. É muito louco, porque muito você louco. começa... Quando o volante pega a bola, você já vê e fala no rádio, que você ganha mais elemento para o teu ritmo manter. Porque você está lendo o lance antes das pessoas. Sim. É muito louco, gente. Estudem se vocês puderem, é muito legal. Não é tão difícil quanto parece. Não, é bom, é legal, e é gostoso. Dedé, você tem mais uma pergunta para o Marcelo? Vamos passar um pouco por Fifinha, né? O Fifinha de meu Deus. O Fifinha, né? O Fifinha de meu Deus. Você falou aí que você gosta bastante do FIFA, jogava, tem o podcast. Você já imaginou sua voz dentro do FIFA, assim, ou de algum jogo de futebol? Você jogar com você mesmo ali narrando? Já. Recentemente teve uma conversa de um jogo novo, uma produtora chinesa, a produtora do Free Fire, estava lançando um jogo, vai lançar, eu acho, um jogo de futebol para celular. Que o Lukaku fez propaganda. E aí eles estavam procurando o locutor, chegaram a falar comigo e tal, mas aí o negócio não andou. Mas eu sempre, assim, eu acho mó barato, diferente o Thiago fazendo e o Villani fazendo, porque é outra linguagem, né? Quando você tem um narrador mesmo, Milton Leite fez durante muito tempo, né? Acho que ele está no PES. Está no PES. O próprio Silvio Luiz, quando fazia. Sim. O Bomba Pet com o Silvio era um barato e tal, né? Então, assim, é um pouco da nossa... voltar a ser o que eu era, o cara que brincava no FIFA 97, 98, 2000, com o Milton narrando e tal, e tá a sua voz lá, né? Deve ser um negócio muito louco. É um objetivo seu na carreira, talvez um dia chegar nisso? Ou... Eu nunca pensei nisso não, cara, mas eu acho que é uma coisa que eu me afastei um pouquinho da comunidade nesses últimos tempos por causa do meu problema vocal e também por causa do próprio jogo, mas eu pretendo voltar. E por que não, né? Ou nesse ou em outro jogo, acho que é o tal do negócio de ter o pé no novo. Porque as pessoas podem olhar para mim num game e falar, onde é que esse cara narra? Na Band News FM. Vou ouvir. Vou escutar, exato. Cumprir minha missão. Claro. Não é isso? Exato. Então, sempre uma mídia a mais. Mas o jogo precisa melhorar, viu? Tá muito ruim. Eu me lembro no Twitter, um tempo atrás, você era ali, só tocando terror no FIFA. O Diogo Arraes, foi aquilo que ele mais puxou minha orelha nos últimos 24 meses. Para de falar de FIFA, pelo amor de Deus, você vai acabar. Você imagina o executivo da EA Sports na frente do seu Johnny Saad para patrocinar a Band News FM, ele abre o teu Twitter. Ele tem toda a razão, né, Diogo, meu querido? Tem toda a razão. Então, assim... Era só assim, eu não sei por que eu comecei a jogar essa partida. Era isso. Durava 2 partidas a minha paciência com o jogo e acabava. Porque tem 2 coisas aí, uma é o jogo mesmo e a outra acho que é uma questão geracional. A gente vai ficando mais lento, né? E esses meninos... Sim, a comunidade também não é muito... E a comunidade é muito tóxica. Né? Cada um pede uma coisa dentro do jogo. Eu fico imaginando o seu EA lá. O cara deve ficar louco, receber de tanta... Bota isso, tira isso. Sim. Não, tá muito rápido, agora tá muito devagar. Tem muita carretilha, Eles ficam loucos e nós também. Mas assim, desvirtuou o que era o FIFA. Né? O FIFA era um jogo de futebol. Lógico, é impossível simular um jogo de futebol num videogame, totalmente. Mas virou um jogo de cartas. Então aí começa a ficar meio ruim, porque você tem que pagar ou você tem que gastar horas dentro do jogo que às vezes você não tem. No meu caso, eu não tenho. Sim. Eu parei de jogar o Manager por causa disso. É uma questão de tempo. Do FM, né? Pois é. O Futebol Manager ele demandava um tempo que... Impossível. A vida adulta não compete. E por mais que as pessoas falem assim, mas não, você tá só se divertindo. Tal. Quem é que gosta de tomar 10-0 todo jogo? Fala pra mim. Não dá. Não tem graça. Pô. Não tem como, você tem que jogar pelo menos, né? Assim, entender o que as pessoas estão fazendo. E tem uma catarse ali também, que você quer se divertir, que você quer, né, quando o jogo fica muito difícil e não tem diversão, você Exato, também, você está ali competindo contra o jogo, contra o jogo, na verdade, não contra o adversário, contra o game ali. Por isso que eu sou entusiasta do Pro Clubs. Pois é, cara. Eu narrei Pro Club já, sabia?
existia uma liga chamada VPSL, do querido Nuno Bianchi, um beijo, faz tempo que a gente não conversa, um cara maravilhoso, que me convidou para narrar os jogos, e era muito divertido. Cara, o Pro Clubs é muito 11 bom. contra 11 online. Cara, eu falava para ele na época que tem um negócio, porque tem treino, tem padrão tático, Sim, tem tudo, porque você controla o seu boneco. claro. Tem a progressão. Tem um universo de narrativa aqui que, se Sim, vocês souberem explorar, vocês baita têm um produto. negócio. Claro. Só que aí a EA não investe. Não dá ferramenta para Exatamente. eles, porque não dá grana. Sim. E poderia dar, né, meu? Vende uniforme, faz que nem Claro, Cara, o não, nem League of fala, Legends nem ou o CS, que vende lá a capinha da arma. É só querer também. Os caras não ajudam, eu né? tava falando disso com um amigo outro dia, só para encerrar o assunto FIFA, porque daria para ficar Sim. 4 horas Horas. falando, que eu amo falar sobre isso. Eu falei pros caras, quer ganhar dinheiro no Pro Clubs? Põe uma Total 90 dourada e vende por R$5. Opa. Todo mundo vai comprar. Opa. Porque é uma chuteira icônica, todo mundo Sem gosta, todo dúvida. mundo queria ter no seu boneco, então Sim. quer investir dinheiro, quer ganhar dinheiro, faz isso. Exato, Só que cara. ninguém me Mas escuta aí, ainda não me contratou, né? Aí, tá vendo? O Zaro não tá mais lá. Mas, poxa vida, acho que podia ter... Dá para fazer muita coisa ali. Que não seja aquele modo volta que é um arcade que não faz sentido no jogo de futebol. Sim. Não é a minha opinião, não. Wendel Lira, ouça o Wendel Lira, que joga muito mais do que eu e fala a mesma coisa. Então, Muita gente fala isso, muita gente envolvida diariamente com o game fala isso. Né? mas tem um cenário competitivo que cresce a cada dia, tem muita gente boa lá, Rodrigo, o Fefux, que saiu de lá para narrar no tradicional. Tem muito talento de jogadores brasileiros que estão começando a se destacar lá fora. Tem muitos times muito sérios, SPQR. Tem muita gente boa trabalhando no cenário. Então, eu saí por essas questões, mas pretendo voltar porque tá com essa galera é muito legal. Sim. Independente de jogar ou não. Essa turma do competitivo de FIFA é uma galera maravilhosa. Marcelo, você falou agora há pouco tempo, né, do seu problema vocal. Quem acompanha você, os seus fãs e ouvintes também viveram toda a sua angústia, a sua ansiedade, mas a resolução disso foi meio que surpreendente, né? Foi. Então conta pra gente assim, como é que foi o processo, né? Tudo que você sentiu naquela hora, você pensou, puta, agora o que vai ser, né? Vou ter que operar. Conta pra galera o que aconteceu. Como é que foi? E depois conta, né, quase que esse milagre que aconteceu com você. Eu, em maio do ano passado, tive um episódio de rinite, que é muito raro eu ter, mas eu peguei uma friagem lá na Band, é muito frio, e fiquei, né, fungando, tossindo, espirrando, uma semana. E continuei trabalhando, cara, normal. N Sports, Rede TV, Band News FM e tal. Se falava em Covid, mas assim, eu não era. Vim pegar Covid agora em fevereiro a primeira vez. Fevereiro deste ano. E aí, no ano passado, a rouquidão não passava. E eu raramente ficava rouco. Raramente, mesmo doente. Não passava, fui no otorrino, vamos fazer aquele exame da câmera, gostoso, passa a câmera dentro do seu nariz, uma delícia. Maravilhoso. Aí, olha, tem uma lesão aqui na sua corda vocal. Falei, não brinca. Falei, uma lesão que parece sabe aquelas de pé, que tem aquela pele dura que fica na borda do pé, assim? Que as pessoas às vezes raspam, né? Uma coisa parecida com aquilo na corda vocal, um calo. Esse calo não vai sair daí. Você vai ter que operar. Você vai ter que raspar isso. Imagina essa palavra. Se eu ouvir essa palavra, vão raspar a sua corda vocal, seu instrumento de trabalho, que é sensível como uma corda de piano, de violino. Eu fiquei apavorado. Eu procurei a Juliana Portas, que é a minha fonoaudióloga há muito tempo, e falei, Ju, segundo semestre vem aí, tem Libertadores, tem um monte de decisão, eu estou com medo. Procura esse outro doutor aqui, doutor Luciano Neves, fantástico. Mas é a mesma conclusão, vai ter que operar. Nossa. Falei, doutor, é o seguinte, tem Copa América, estava chegando a Copa América, eu vou para o Rio para cobrir a final e tal. Tem um monte de coisa. Quanto tempo eu posso arrastar isso aqui? Porque eu não posso operar agora. Ele, olha, você vai fazendo fono e a hora que você puder, você para, só que você vai parar. E aí é um mês parado tal, e eu fiquei com medo da operação mesmo, né? Ju me salva, e foi. Juliana foi me salvando, empurrando, fazendo exercício e tal. Fomos levando. A final da Libertadores eu já fiz ruim, morrendo de medo, em Montevidéu, minha primeira final de Libertadores, primeiro jogo que eu ia narrar fora do Brasil.
tenso para chuchu e mais essa, né? Então, mas graças a Deus deu tudo certo. O Daverson fez o gol, Palmeiras campeão, consegui gritar o gol, ótimo. Ainda teve prorrogação, né? Teve Pra prorrogação, judiar um pouco mais. Pois né? é. E aí chegou o final do ano, a Juliana falou assim: cara, tira férias e esquece isso. De repente, o corpo absorve. De repente, é só demanda. E fui, cara. Fui para Aracaju, ver meu sogro, minha sogra e tal. Só que voltei pior. Porque eu parei de fazer os exercícios. Ela mandou esquecer. Eu esqueci. Sim. Mesmo. Né? Nesse meio tempo, eu já estava... Como uma alternativa, eu procurei o pessoal do Voz do Ser, que é um coletivo ali de fonoaudiólogos, de artistas. Tem um projeto muito legal da Luana Curti e do Gabriel, que eu já conhecia. E relatei tudo e ela virou para mim e falou assim: cara, você não vai operar. Nós vamos conseguir tirar esse trem de você. Você acredita? Falei, bicho, simple red, né? I don't believe in many things, but in you I do. Não é isso? Eu acredito. Vamos lá. E aí, fonoterapia. Me apresentaram uma outra otorrino, doutora Maria Regina, que não opera, ela não opera. E aí a gente chegou, finalzinho de fevereiro, tá, olha, vamos fazer um processo com medicação, uma bombinha, tal, que você bota bem lá em cima, fica uma semana sem narrar e vai fazendo várias vezes por dia e exercício e tal. Pô, o negócio foi melhorando. A gente fez um outro exame, porque tinha virado, piorou porque virou uma berruga. Virou um materialzinho, um carocinho. E aí a corda não fechava mais. E aí o meu gol passou a encurtar, sei lá, para 4 segundos no rádio. E eu mal conseguia falar direito, assim, estava ficando meio difícil. Aí ele tinha dado uma morrida, melhorou um pouco a voz. Falei, pô, beleza, porque eu tinha combinado? Vou narrar o Mundial do Palmeiras e faço a operação. Peguei Covid. 1º de fevereiro, peguei Covid. Tosse, Ômicron, tosse. A tosse foi piorando. Foi inflamando mais, aumentando mais. E aí, cara, voltei, fiz o Mundial, Deus sabe como, né? Mas fiz o sorteio das chaves na rádio, eu não conseguia falar. Fiz meu último jornal lá do Rede TV News, que eu apresento também o Rede TV News aos fins de semana na TV, com a voz absolutamente rouca. Voltei lá. Olha, tá difícil, tal, doutora, vamos fazer de novo. Faz de novo, Clenil, tá. Melhorou de novo. Vamos fazer Super Bowl. Aí pintou o Super Bowl. Faz Super Bowl, final do Paulista. Depois da final do Paulista eu opero. Isso já era março. Sim. Empurrando. E no começo de abril, aí chegou no final de março, não dava mais. Eu não conseguia conversar. Aí a doutora, olha, infelizmente perdemos, você vai ter que operar, não tem jeito. Ele aumentou de tamanho, voltou, tem vascularização, tem material aí dentro. Ferrou. Voltei no doutor Luciano, vamos lá, vamos operar. Estava tudo encaminhado, já tinha feito os exames pré-operatórios todos. Falei, bom, vai passar... Avisei todo mundo, fiz uma postagem no Instagram. Falei, gente, estou com um problema, vou parar um tempo e vou voltar em maio. E dia 8 de abril tinha a formatura da minha esposa, psicóloga, Tatiana. E eu falei, Tati, nosso projeto de vida, eu estou com a cirurgia marcada, praticamente, tudo feito. Eu vou para dentro da tua festa. Vamos que eu vamos. vou comemorar, filha, e você também. Ficamos 2 trilili na festa. Teve um show do Exalta Samba na festa. Maravilha. E fomos nós sambar lá no palco, eu cantando, chapado, bebi um monte. E aí a festa acabou 4h30 da manhã, eu voltei para casa com gosto de sangue na boca. Mas eu achei que era álcool, porque eu estava bêbado, né? Voltamos para casa, dormimos. No sábado, no dia seguinte, eu tinha Remo e Vitória pelo DAZN, Série C. Fiz o jogo e os gols saíram. Sem se matar. Saíram. Um pouquinho rouco, mas nada comparado que eu não podia dar oi. Sim. Né? Isso no sábado. No domingo, São Paulo e Atlético, com a primeira rodada do Brasileirão, Atlético Paranaense. Caleri me desanda a fazer gol, 4-0.
Os 4 gols saíram. O primeiro gol que eu gritei, o Camarão estava do meu lado, se dá para ver na live, ele ficou olhando assim. O que aconteceu? Miraculo. Que é? Miraculo. E aí, eu fui para casa, eu liguei para minha mulher, falei, Tati, cara, eu acabei de arrebentar minha corda vocal e ela deve estar solta aí dentro. Ou aconteceu alguma coisa, porque eu consegui fazer o jogo. Liga para sua doutora, né, Marcelo? Liga para sua doutora. Maria Regina, aconteceu isso, pá. Vem aqui. Fui lá, ela passa a câmera, enquanto ela está passando a câmera. Não está mais aí, não está mais aí, não está mais aí. Falei que não. Eu com o negócio. Não está o quê aqui, doutora? O pólipo não está mais aqui. Aí ela começou a chorar, eu comecei a chorar, todo mundo começou a chorar. Eu estourei o pólipo. Cara. Cantando pagode. Bêbado numa festa de formatura, meus amigos. Atenção, doutores fonoaudiólogos. Médicos do Brasil. Protocolo novo para... Pô, mentira. Exalta Samba, hein? Exalta Samba. Sem o Péricles. E foi isso, cara. Aí ela falou, olha, tá aberto aí, tem um pouquinho de abalroamento, né? uma lombadinha ainda aí. Para 2 semanas, vai para um canto aí, não narre nada, não fale, para ela poder cicatrizar normal e poder voltar ao normal. Assim fiz, 2 semanas, já fiquei ainda mais um mesinho fazendo fono mais frequentemente, diminuir a demanda para dar uma segurada, para não lesionar de novo, e ainda ganhei uma voz mais grave. Tá bom, não? De brindes. De brinde do Papai do Céu lá, que ajuda isso, pra caramba. Né? Loucura, cara. Puxa, Verdadeiro X-Men, né? Inacreditável. Adquiriu poder. Não, o homem lá em cima me ajuda Sim. muito, Gufo. Não posso reclamar de nada, não. Não, incrível. Dedé, a gente tem mais alguma pergunta da galera para o Marcelo? Tem a pergunta do André Neto, né? Que era mais sobre FIFA. Ele perguntou se você passa raiva no Ultimate, você já falou. Muito. Eu até parei de jogar, vendi meu console. Pra você ter uma ideia. Vendi pra Marília Ruiz o meu console. Tanta raiva que eu passei. E aí a pergunta, qual que é a diferença, né? Você falou que já narrou campeonatos de FIFA. Qual que é a maior diferença entre narrar um campeonato de FIFA e um campeonato valendo, um brasileirão, lá, de futebol mesmo e futebol virtual? Acho que tem muita velocidade, né? Assim, o público do FIFA, ele só de você estar ali, você ser um narrador profissional do futebol tradicional e estar ali para ele já é animal, né? Então eles querem ouvir teu grito de gol, cara. O que eles querem é o caçapa. E acabou. Então, você não precisa se preocupar com a imagem do vídeo ali, né? O que era a minha vantagem? Por jogar, eu sabia o que eles estavam fazendo, eu sabia o nome de drible, eu sabia que botão eles estavam usando para fazer determinada jogada e tal. Então, isso você põe na narração. Mas é uma narração de rádio, porque o jogo é alucinante, é um pebolim. Né? Então, eu saí narrando rápido. Era basicamente isso. E falando a linguagem deles, né? Que eu acho que isso que é o legal. Saber o que eles estão fazendo, quando eles mudam taticamente o time, você consegue ver as instruções e tudo mais. Vivendo o ambiente com eles, como se eu estivesse ali do lado deles. Eles estavam jogando e eu estou narrando do lado, como eu fazia em casa. Muito divertido, Cara, adorava. Isso é legal demais. Sim. Marcelo, estamos chegando no final. Eu queria fazer uma última pergunta para você. Passou rápido. Que eu faço para todo mundo que vem aqui no Arredonda. Que assim, o futebol ele nos absorve demais, né? Assim, a pessoa que não trabalha com futebol e que consome o futebol como torcedor ou como entretenimento, ele não faz ideia de como o futebol absorve quem trabalha com futebol. A gente estava falando aqui que o Dedé, por exemplo, já viu mais de 250 jogos na coleta aqui do Footstats. Eu devo ter narrado uns 100 já, tranquilamente. E assim, não é só o evento em si, né? Tem o pré, tem o pós, tem a preparação. E quando você vê, você está nesse loop infinito que não para nunca e a sua cabeça aqui fritando. O que você faz para se desconectar disso, né? Hobbies ou sei lá, e se você faz isso de uma forma consciente? Não, tenho que agora, esse é o meu dia, é o meu momento de não fazer nada, desligo o celular, não vou nem ver resultado, vou ver um filme, vou ver uma série, sei lá. Ou se é casualmente quando dá, bom, vou lá e agora vou descansar. Cara, esse é o meu desafio atual. Porque até pouco tempo atrás eu não fazia nada. E aí eu fiquei doente. Eu acho que muito desse pólipo também foi isso. Claro. Porque desde os 10 anos de idade você viveu uma parada como eu vivi o rádio e o futebol, que só existia isso na minha vida, né? É bom, me trouxe até aqui, maravilhoso, mas é doentio, não é saudável. Né? Então, eu gosto muito de música. De um jogo para outro, eu
meto música no carro. DJ. Fiz curso de DJ com a Kim. Toco quando dá tempo, brinco, né? Nessa minha semana última de Covid, parte 2 ali, eu toquei um pouquinho, mas eu gosto muito de ouvir música no carro, gosto de cantar, gosto de passear, pegar a Tatiana e ir lá na Rua Augusta, ficar andando na Paulista, sabe? Esquecendo um pouco das coisas. Mas eu faço muito pouco isso. Eu tenho que fazer mais. Para minha saúde programado mental. assim? Não. Quando dá, você faz. As minhas escalas elas são semanais. Então, tipo, quinta-feira eu procuro o Fábio França na Band News e a Lenise na N Sports. Falo, olha, eu tô aqui na rádio esses dias, mas os outros 3 aí você me escala. Então aí eu fico sabendo como é que vai ser o meu dia e tal. E normalmente vai ter fim de semana, a maioria. Então hoje eu tento fazer o seguinte, eu tento me dar um fim de semana inteiro por mês, ou pelo menos um dia de sábado e domingo que eu possa não trabalhar com futebol. E aí nesse dia, se eu ficar em casa, eu vou ver jogo, vou ouvir jogo. Sim. Então eu vou para a rua. Vou fazer qualquer bicho, saio com os amigos, a gente vai comer pizza, vai ver filme e tal, para poder desanuviar. Mas o que hoje, se pudermos, o que é o teu hobby? É música. Eu gosto muito de música. Me desestressa, eu esqueço de um jogo. Quais cantando. são os artistas aí que fizeram a cabeça do. Putz, tem tanta coisa. Marcelo? Eu sempre gostei de dance music, né? Dos house dos anos 90, né? Sim. Que é aquilo que eu ouvia quando eu ia pro colégio e tal, que eu gosto de ouvir até hoje. Gosto tudo de música romântica, gosto de pop rock, gosto de um pouco de tudo. Já fui pagodeiro na vida quando era moleque, já fui achezeiro, já fiz de tudo um pouco. Mas hoje acho que é isso mesmo. É um pouquinho de música eletrônica, um pouquinho daquelas músicas da UFFM e tal, que dá para cantar, e tal, legal. É isso que me distrai. Show. Pô, bom demais, né, Dedé? Porra, maravilhoso, tá louco. Uma aula e uma aula de vida também, né? Dava para estender o papo mais 5 horas, né? Opa, Mas, pô, sim, tá felizmente... louco. Tranquilamente. A gente faz uma parte 2 lá na frente. Boa. Pô, Marcelão, sem palavras para agradecer, cara. A sua gentileza estar aqui com a gente, dar o seu tempo, contar a sua história. Espero que a galera tenha curtido. Eu tenho certeza que sim, porque não é só para quem quer aprender sobre narração, a profissão, mas tem aí um ensinamento de vida que é muito legal, que eu acho bacana compartilhar, as pessoas verem e pescarem. Pô, olha só, dá para fazer, dá para sentir, não importa a profissão do cara. Não. Ele pode entender isso como, né, um momento de aprendizado para as coisas, os desafios que não está fácil para ninguém, né, cara? Sem dúvida. Para fazer um parênteses, eu em 2020 eu cheguei a 110 quilos. 110. E isso é um problema, né? O Diogo, mais uma vez, que além de tudo pratica esporte, é triatleta amador, não sei o quê, falou, você precisa fazer alguma coisa. Nós vamos botar aqui de uma meta tua para 2021. Você vai fazer algum esporte e você vai perder esse peso. E aí fui fazer pilates, que era mais confortável. Depois fechou tudo por causa da pandemia no começo de 21. Fui para a rua. O que eu posso fazer? Comprar um tênis e ir para a rua. Comecei a andar, 30 minutos, 40. Depois eu vi que dava para correr um pouquinho. Fui correr um pouquinho. Aí chegou mais ou menos em abril, eu falei, preciso pedir uma orientação, senão eu vou me arrebentar o joelho aqui. Procurei o Ricardo Rich, que é também atleta, professor e tal. Trabalhei com ele no Terra, nos Jogos Pan-Americanos. Falei, Ricardo, me dá uma força aí, você não faz uma planilha para mim? E ele fez. Ele faz até hoje, toda semana. E eu rigorosamente, com vontade ou sem vontade, tá? Você gosta de motivação, não existe não. É você ir fazer. Sim. Com vontade ou na força do ódio. Mas e hoje eu estou com 91. Persistência e consistência. 2 anos depois, hoje eu estou com 91 quilos. Muito bom. Então é isso, né? Assim, você quer você quer alcançar, não é nem alcançar, porque esse negócio de topo, você chega no topo, você vai cair depois, né? Sim. Você quer continuar evoluindo, você vai ter que se esforçar, irmão. A vida não dá nada de graça, não. Tudo é merecimento e persistência e consistência. Show. Bom demais, Marcelo. Obrigado a vocês por me ouvirem aqui, por me convidarem. Que é isso, pô. Se chamando, a gente está aqui. Footstats é sua casa. Opa! Quando você quiser, só as portas... Viu luz aí, entrou, é nóis. Tamo junto. Obrigado a vocês. Marcelo Narrador, para quem quiser seguir em qualquer canto, se botar Marcelo Narrador, aparece o narrador aqui. Fechou. Eu não vou nem pedir aí pra galera, Dedé, se inscrever, porque se os caras estão com a gente até aqui, eles já estão inscritos no canal, né? Mas dá aquele like maroto, porque aí você vai fazer esse papo chegar a mais pessoas e, né, quanto mais escutarem, verem a gente aqui, mais legal vai ser para todo mundo, inclusive para a gente. Obrigado por fortalecer aí.
Se liguem que a nossa programação tá da hora, a gente segue com o review, tem muitas dicas de Cartola. Marcelo, não sei se você sabe, nós somos os fornecedores oficiais dos dados do Cartola. Genial. Então, você não vai encontrar maior credibilidade na análise desses dados do que aqui no Footstats. E esse querido rapaz aqui, essa beleza humana, André Varela, é o homem responsável pelos conteúdos de Cartola. Então, o Bigode sumiu essa semana porque rodada passada a gente foi mal. Então, toda vez que a gente for mal, o Bigodinho vai embora. Fica com certo. cara de bebê agora, né? Então, todos os nossos programas de Cartola, para você receber ali antes que todo mundo as melhores dicas, as melhores indicações. E também o nosso programa de apostas Footstats, que a gente vem queimando reto, assim, ó, pessoal. Média de 65% de acerto, às vezes a gente sobe um pouco mais, mas vem com a gente que não tem erro. E a gente volta com a Redonda aí na semana que vem. Valeu.